Fala pessoal, professor Ellison Farias, professor de português de redação. Aula passada a gente esgotou o modo indicativo junto com seus tempos. Vimos que o modo indicativo é o modo da certeza e agora vamos ver o modo subjuntivo, que é o modo da incerteza, beleza? O modo subjuntivo a gente vai ver que é um modo bem menor que o modo indicativo. Por quê? Porque ele só vai ter 3 tempos. O modo indicativo tem pretérito perfeito, mais que perfeito, presente, futuro pretérito, futuro presente. São 7. O subjuntivo só serão 3 tempos verbais, que é o pretérito imperfeito, presente e futuro. Esses são os 3 tempos do modo subjuntivo. Só isso, professor, só isso. E lembrando, o que é que caracteriza o modo subjuntivo? O que caracteriza são ações incertas. Subjuntivo é o modo das possibilidades, beleza? Todas as coisas são incertas no modo subjuntivo. Vamos só fazer uma comparação entre o pretérito imperfeito subjuntivo com o pretérito imperfeito do indicativo. Você vai fazer redação e não sabe por onde começar? Fala comigo, nós temos uma mentoria completa para você e você vai aprender redação de forma rápida e efetiva sem sair de casa. O pretérito imperfeito subjuntivo, usando o exemplo do verbo ir, qual é o passado, qual é o pretérito imperfeito do indicativo? Do verbo ir. Seria o imperfeito é o ia. Eu ia. Se for o pretérito imperfeito do subjuntivo, é você. Perceba que é bem diferente. O ia, que é o pretérito imperfeito do indicativo, eu ia, tu ias. Perceba que é o passado do indicativo. Indica uma certeza, que é o ia. Eu tenho certeza que a ação aconteceu no passado e várias vezes, né? Se for pretérito, comparando com pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito indicativo é o foi, né? Foi, ia e fosse. Perceba que o subjuntivo, mesmo sendo uma ação no passado, não dá para ter certeza que a ação aconteceu. Perceba que é uma ação que não dá para ter certeza de que aconteceu ou não. Esse é o modo subjuntivo, é um modo bem confuso. Se a gente parar para tentar entender o momento do tempo subjuntivo, é uma ação um pouco confusa, um pouco psicodélica. Vamos fazer a mesma análise com o verbo ir no presente agora, né? O presente do subjuntivo do verbo ir é o vá, né? É o vá. É o que eu, o vá. O vá é o presente do subjuntivo, o vá. E como é o presente do indicativo? O presente do indicativo é o eu vou. Então, vá. Perceba que o vá é uma ação no presente do subjuntivo, mas a gente não consegue entender na nossa mente o momento que é essa ação. É uma ação no presente, é o vá, mas a gente não sabe se realmente vou, se vai deixar de ir. É uma ação no subjuntivo, é essa ação incerta, é o tempo subjuntivo. Já o vou é uma ação que a gente tem certeza que vai acontecer. É o eu vou, então significa que eu, no momento da ação, eu estou realizando essa ação. Para finalizar o tempo futuro do subjuntivo, temos aqui, né, que o futuro, primeira pessoa subjuntivo é o verbo ir, no caso, né? É o se eu for, né? É o for. O for é o futuro subjuntivo, é o for. Se a gente fosse trazer para o futuro simples do indicativo, né? Seria o eu irei, né? O irei. Irei. É uma ação no futuro, uma ação certa no futuro. E se for o futuro do futuro do pretérito, né? Eu iria, né? Eu iria. Uma ação que depende de uma outra ação no passado. Então esse é o modo
subjuntivo e os seus tempos verbais. Então são esses três. Tempos é um modo verbal mais curto, mais simples. E o próximo que vamos ver é o modo indicativo, que é um modo ainda. Modo indicativo não, modo imperativo, que é um modo mais simples. É um modo que vai indicar ordens. Um modo que vai indicar ordens. E é uma coisa mais simples, uma coisa mais compacta, beleza? E por aí a gente encerra as desinências verbais.